ciclo de palestras que a gente vai ter sobre movimentos sociais, começando aqui, então, agora na Semana da Consciência Negra, sobre o movimento negro, né? Então, quero agradecer. Nas disciplinas de Sociologia e Filosofia, eu acho que o Anésio já deixou a par da situação toda, mas só para fazer isso oficialmente, então, né, quero agradecer mesmo por essa contribuição. Estamos todos atentos aqui. Obrigada. Muito obrigado, Tati, então, pela sua presença. Então, Tati, o modelo vai ser o seguinte: você vai ter liberdade de fazer a sua exposição para falar, né? Lembrando que são alunos do segundo ano do ensino médio, tá certo? Aí depois os meninos, a gente pode fazer uma conversa mesmo, tá bom? Então, vê se você consegue compartilhar a sua tela. Já estamos gravando, viu, pessoal? Tá? Assim que você conseguir compartilhar a tela, eu desligo a minha e desligo meu microfone. Ixi, eu caí? Caí. Anésio, Eu caí? Não, eu acho que a Tati travou. Foi a Tati que travou. Acho que ela deve ter travado. Vamos aguardar uns minutinhos para ela retornar. Sugestão, talvez, se você puder desconectar ela, ela entra de novo. Não sei se ajuda, não sei o que travou dela. Deixa eu ver aqui. Oi, Maria, boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver. Aí, ela voltou. Oi, Tati. Caiu aí? Caiu. Nossa, agora eu entrei com o meu outro perfil. Tá, deixa eu... conectada com o outro aqui. Não, mas eu removo o outro perfil. Tá, beleza. Pronto. Aí, Pronto, Tati. Vai, ó. Vê se você consegue compartilhar sua tela. Tá, deixa eu fechar. Deixa eu ver aqui a tela. Tá compartilhando, Anésio? Não, ainda não. Não vejo, mas vamos esperar, porque normalmente ele demora. O Meet, ele demora. Ah, tá. Deixa eu ver. Aí, foi. Agora foi. Foi? Uhum. Então, Tati, eu só vou silenciar meu microfone. Eu vou ficar aqui com a minha carinha. Pra você ver que eu tô aqui. Tudo bem. Todos me ouvem bem? Tá tranquilo o áudio? Então tá bom. Tranquilo. Tá certo, tá carregando aqui. Boa tarde a todas e todes. É um prazer poder estar aqui com vocês essa tarde, compartilhando um pouco das minhas vivências, né, como militante, né, do movimento negro, e como uma pessoa negra, né, a partir dessas vivências, né. Atualmente eu sou uma das coordenadoras do NEABI, né. A gestão do NEABI é compartilhada em 3 pessoas, né, que quem atualmente está é a Cris, e a Cristiane Santana e o Irá Estevão. A Cris é do campus de Guarulhos, e a Cris do campus de Guarulhos e o Irá do campus de Hortolândia. E aí a gente tem participado nessa nova experiência de gerenciar, né, de coordenar o NEABI, ver como ele funciona, qual é as estruturas, né. E o Anésio pediu para eu falar um pouquinho do movimento negro, né, como ele se iniciou, né, se estruturou. E aí eu coloquei essa frase, né, que é dessa autora, que ela fala que os nossos passos vêm de longe. Então, o que quer dizer os nossos passos vêm de longe? Vem de muito tempo que a militância, o movimento negro, tenta trazer essa discussão do racismo, né? O quanto ele é prejudicial e danoso, porque não existe, quando a pessoa fala, a pessoa negra é inferior à branca, quem que criou isso? Quem que falou isso? Né, que somos inferiores, da onde que surgiu? Então, desde a época da escravidão, tem um movimento, né, de ser contra, né, os maus tratos durante a escravidão, e depois disso a gente vem caminhando e tentando lutar contra o racismo. Então, os nossos passos, ele vem de longe e irão muito além,
né? E, então, de acordo com o que eu vou apresentar para vocês, vocês vão perceber o quanto ocorreu esses avanços. E aí o movimento negro em si, né, já começa ali na época da escravidão, com os quilombos se formando ali ali no de Alagoas, né, várias fugas, né, os escravos tentando fugir dos maus tratos, né, das fazendas, então eles criam esses quilombos, que é uma forma deles viverem livres. E aí o quilombo que ficou mais conhecido, em evidência, né, foi o quilombo de Zumbi dos Palmares, que ficou localizado ali em Maceió, em Alagoas, na Serra da Barriga, né, que o Zumbi, na verdade, ele foi assassinado, né, por querer defender os outros negros, de mostrar, olha, a gente tem estrutura, a gente consegue viver numa comunidade sem ser escravizados, a gente consegue ter uma vivência. Então, há relatos que o quilombo era uma cidade, era muito bem estruturado, né? Tinha as pessoas ali que eram responsáveis pela agricultura, tinha as pessoas que eram responsáveis por cuidar de crianças, então ali já se tinha uma organização, né? Então, quando surgiu, teve a abolição, né, da escravatura, já se tinha esse movimento, né, de se aquilombar, que é um dos quilombos que a gente fala, tem até uma intelectual negra que foi muito famosa, Beatriz Nascimento, que ela conceitua esse quilombos, hoje atualmente é visto como as favelas, porque a gente encontra esses grupos para a gente se agrupar, se reconhecer como pessoas negras, né? Então esses grupos, eles estão nas periferias, estão nas favelas, porque após a abolição da escravatura, como assim, houve a libertação dos escravos, mas não teve aquela estrutura, né, para que essas pessoas pudessem se reestruturar economicamente, né, no sentido de educação. Então, o dia 20 de novembro, é bom ressaltar que ele foi o assassinato de Zumbi dos Palmares. Então, é uma data que realmente a gente se comemora a consciência negra, que nem antigamente a gente tinha o dia 13 de maio, que era comemorado o dia da abolição, né, da abolição da escravatura. Só que o movimento falou, não, a gente não tem o que comemorar, porque a abolição ela aconteceu de forma inacabada, porque teve a libertação dos escravos, mas não teve a estrutura para que eles pudessem se inserir na sociedade como outras pessoas normais, né? Ali, pessoas brancas, né? Teve um incentivo de pessoas fora do Brasil virem com terras, né, para deixar o país um pouquinho mais claro, né? Esse foi o movimento de eugenia, para deixar o país mais claro. Então, vamos incentivar as pessoas virem de fora, mas as pessoas que estavam aqui, os negros, nada, né? Eles tiveram que se reestruturar aí, né, nesse período. E aí, depois o movimento deu sequência ao movimento abolicionista, que aí teve várias pessoas que contribuíram, né? Mas eu trouxe esses 3 que foram as pessoas que mais, assim, mais destaque nesse movimento. Recentemente saiu um filme do Luiz Gama, quem tiver oportunidade assista, porque o Luiz Gama, ele trabalhou porque teve aquela lei do ventre livre, né? Que as pessoas nasciam livres, mas as mães continuavam escravas. Então, o que acontecia? Essa criança não ia sair sem a mãe, então ela foi ficando como uma pessoa escrava. Então, Luiz Gama, ele conseguiu libertar muitos escravos em decorrência dessa lei, né? Porque muitas pessoas eram livres, mas estavam ali vivendo em regime de escravos ainda. Então, muita gente, né, dessas mais de 500 pessoas que ele conseguiu a liberdade, foi devido a essa lei do ventre livre, de pessoas que já eram livres e estavam ali escravizadas. E aí tem o André Rebouças também, que foi um outro abolicionista bem famoso, e o José de Patrocínio. Eu não vou estender muito, se eu for falar de cada um, vai estender bem a apresentação. Que aí depois, no comecinho do século XIX, aí a gente tem esses autores, que eu até esqueci de colocar o nome, me perdoem, que tem a Maria Firmina, né, dos Reis, que foi uma negra
escravizada, né, conhecida mulata, vamos falar assim, que ela tinha o cabelo liso, mas o tom de pele dela era uma mulher negra. E aí, através da escrita, ela foi a primeira romancista abolicionista, romances abolicionistas, que ela escrevia os primeiros romances. E aí tem o Lima Barreto também, que através das suas obras também sempre fazia denúncias, né, do racismo, né, que ele sofria também. Lima Barreto foi um autor que foi extremamente injustiçado, né, ele morreu por alcoolismo em um manicômio, mas as suas obras aí reverberam, né, tem até um livro dele que foi publicado recentemente, né, e traz essas angústias, né, que ele tinha na época sobre a escravidão, de como era o tratamento do negro na sociedade brasileira, né, que ali no comecinho do século XIX era poucos, né, acho que eu coloquei século XX, na verdade, e aí eram poucos, o negro não era incluído, né, sempre estava à margem, então o Lima tinha essas denúncias através da literatura, né, através da sua história, né, do que ele trazia. E o Machado de Assis, que até dias atrás ele era lido como um autor branco, né, e recentemente se descobriu que Machado de Assis era um homem negro, né? Então a gente começa a ver a partir dessas histórias como eles são silenciados, né? Que nem Maria Firmina, Lima Barreto, Machado de Assis, ele era famoso fundador da Academia de Letras, mas só ele foi o único negro a ingressar nesse espaço. Hoje a gente, né, teve o Gilberto Gil, que entrou agora, se eu não me engano, né? Mas ele foi o fundador, mas a gente não tem muitos negros ali nessas cadeiras, né? Então a gente percebe o quanto o racismo é nocivo desde aí, ele vai silenciando essas pessoas, né? E aí, se a gente quiser conhecer, a gente tem que buscar, né? Correr atrás para conhecer um pouquinho da história dessas pessoas que fizeram uma história, né, do movimento negro que vem trabalhando, né, para diminuir o racismo, diminuir as consequências do regime escravagista. E aí eu trago aqui o Abdias de Nascimento, né, que ele foi o criador do teatro negro, experimental negro, que até foi a Ruth Souza, foi lançado através desse teatro, né, foi a primeira atriz negra a estar nesses espaços, a entrar em uma novela, em ter realmente reconhecimento, né. O Abdias foi um intelectual muito importante, né, para o movimento, publicou muitos textos, né, que até hoje eles são divulgados, mas nem tanto, né? Pouca gente conhece o Abdias de Nascimento e a sua importância para o movimento negro. E aí, junto com a Leila Gonzalez e outros ativistas, eles criaram o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, em 1978. E aí a Leila Gonzalez, ela é uma filósofa muito conhecida, né? Ela tem uma produção extensa, né? Que ela trata o racismo, ela faz as denúncias, né, do racismo, o que acontece, né? Ela até tem um termo que ela cria, o português, né? Que é uma nova. A gente tem o português, né? Mas ela fala português porque o Brasil é negro, né? A maioria da sua porcentagem, a gente representa 54% da população brasileira. Então, a Lélia, ela traz uma vasta literatura, artigos que trabalham esses temas, mas até dias atrás, né, eu mesmo só fui conhecer Leila Gonzalez recentemente, e em cada obra dela a gente vê que o racismo, ele é uma estrutura, né, ele foi criado toda uma estrutura para deixar as pessoas negras de lado, né, e dar a importância para outra etnia. E depois tem o Milton Santos, né, que é um geógrafo também, que ele traz dados importantes sobre a divisão, né, da geografia, de como o negro é na sociedade, o porquê traz essa diferença, faz essa diferenciação, da onde que surgiu, né? Então, são um dos ativistas, né, mais famosos aí que
trabalhou a questão do racismo, que estruturou, que fez a denúncia, né, de como ele se estruturava e como isso afetava a sociedade, né, que a gente vê que hoje a maioria de pessoas negras, elas estão em cargos, né, de subalternos, né, e quando se chega em outros lugares, né, quando alcança ali o status social, aí já muda a divisão, mas mesmo assim você tem que sempre responder, realmente eu sou bibliotecária, realmente eu sou um engenheiro, então é o tempo todo ali a gente se afirmando, né, para a sociedade, o lugar que a gente ocupa, né, que o nosso lugar pode ser em qualquer lugar, não nos lugares que as pessoas predestinam para pessoas negras. E aí vai crescendo a quantidade de pessoas que lutam, né, por essa militância. E aí eu trouxe a Carolina Maria de Jesus, que é uma autora do Quarto de Despejo, e foi uma das obras mais famosas dela, né, que foi publicada em 13 idiomas, né, e ela ficou conhecida pelos relatos dela ali no Quarto de Despejo, né, que ela relata o dia a dia dela como mulher negra, vivendo numa favela, e aí ela traz os personagens ali dos vizinhos, né, e aí a gente tem uma luta atual de desconstruir, né, o que foi Carolina de Jesus, que todo mundo, se alguém procurar na internet aí a foto, a maioria das fotos dela é aquela mulher de cara sofrida, com um lenço na cabeça, e aí a gente está no movimento de desconstruir essa imagem de Carolina. Né? Carolina, além desse livro, ela tem várias publicações, poetisa, né, escrito compositora de samba. Então, a Carolina ela vai muito além daquele livro que relata o dia a dia dela, de uma mulher negra. Até recentemente abriram uma exposição em São Paulo que traz toda a história dela, as roupas, né? Não, então, vai além do quarto de despejo. Ela não é aquela mulher sofrida sempre ali do quarto de despejo. Então, até eu trouxe a foto dela sorrindo, né? Que tem o objetivo de desconstruir, né, essa imagem da Carolina de Jesus. E aí eu trouxe a Beatriz de Nascimento também, que ela é uma mulher negra, que até ela foi vítima de feminicídio em 95, e ela conceitua a questão do quilombo, do aquilombamento, né, das pessoas negras, né, a maioria delas estão localizadas nas favelas, então existe ainda os quilombos, só que mudou de nome, né, então a Beatriz ela vem conceituar essa questão do aquilombamento das pessoas, né? Que aí elas vão para favelas, né? Acabou a abolição da escravatura, sobrou as favelas, que foram um novo quilombo ali que elas criaram. Então, a Beatriz, a obra dela, a história dela vem nessa perspectiva, né? De trabalhar o aquilombamento, né? De como ele se reestruturou depois da abolição. Então, ela tem uma vasta literatura falando sobre esse tema. A Luísa Bairros, ela também ela já é falecida também, e aí ela foi conselheira agora me fugiu da memória, mas foi um conselho do governo federal, que ela foi conselheira, ela juíza também, advogada, ela lutou muito para que essas políticas públicas, né, de ações afirmativas, de cotas, tudo, para que elas viessem a ser cumpridas, né, que hoje a gente tem a lei 10.639 a 11.645, mas elas não são cumpridas na sua efetividade, né, a gente traz, assim, algumas questões, até esse é um dos trabalhos do NEABI, não fiscalizar, mas orientar realmente, né, que essas atividades ocorram não somente no mês de novembro, mas que elas ocorram o ano todo a gente precisa discutir, porque é uma coisa que eu sempre falo, o racismo ele não dá trégua, ele não dá chance da gente descansar, né, a gente não... Porque todos os dias sempre tem uma situação ou outra que nos atinge, né, quando morrem pessoas pretas, a gente acaba morrendo junto, né, então... a Luísa Bairros, ela contribuiu muito para essas leis de ações afirmativas, né? Também tem vários trabalhos, né? E junto com o movimento negro, com Leila Gonzalez, né? Com Beatriz Nascimento, então foi se construindo, né?
essas pontes, né? Porque hoje o pessoal fala, cotas afirmativas para quê? Por quê? Né? Porque o negro é inferior? Não, quer dizer que existe inferioridade. O que acontece é diferenças sociais, né? Além, porque não tem branco pobre? Tem. Só que aí o negro tem a questão de ser negro. Além de ser pobre, ele é negro. Então, isso se torna mais difícil para uma vaga de emprego, né, para ingressar no serviço público, porque a gente tem uma estrutura de educação que não capacita os estudantes de qualidade chegar numa instituição de qualidade. Então, ela vem para equiparar. Por muito tempo, antes da Constituição de 1988, o negro não era considerado pessoa. A gente só teve uma cláusula ali, né, uma cláusula não, um artigo que falou todos são iguais perante a lei, né, tem na Constituição, artigo 5, né, que fala que todos são iguais no Estado. Aí sim o negro foi visto como pessoa. Mas a gente teve leis que proibiram pessoas negras de estudar, né, tem a lei do boi, que ela facilitava o ingresso de filhos de fazendeiros a estudar nas universidades, né? Então, isso já era uma forma de excluir pessoas desse sistema, e negro também não podia estudar. Tinha leis que falavam, olha, pardos e negros não podem ingressar na escola, né? Não podem estudar. Então, sempre as leis eram excluentes. Então, as leis começaram a ser igualitárias na Constituição de 1988. Antes disso, era só leis, né, que excluía e que não trazia o negro para a igualdade ali, para lutar por vagas de forma igualitária. Né? E depois vem as leis de cotas, né, em 2012, né, que possibilita que pessoas negras, pardas e indígenas entrem, né, nessas universidades, entrem nesses espaços que foram sempre negados, né, negados de estar nesses, né, de estudar nesses lugares, né. E aí, agora no século XXI, coloquei o século errado ali, me perdoem. Aí eu trago essas autoras, que são autoras que estão agora em evidência, né, que são as filósofas Sueli Carneiro e a Djamila Ribeiro, né, que aí a Djamila tem literaturas, né, que falam o que é lugar de fala, uma dos livros mais famosos dela, que ela especifica, né, que antigamente não se tinha um negro para falar do seu lugar, né, falar do seu lugar, por isso que o livro dela é o seu lugar de fala, né, não quer dizer que você não seja negro, que você não pode falar de racismo, você pode falar, desde que você respeite os nuances, né, do negro, que tem muita gente que fala assim, olha, nossa, eu sofri racismo e tal, mas é racismo, aí a pessoa fala, mas é racismo mesmo? Né? Você não viu errado, você não entendeu errado, então uma das facetas do racismo é essa, fazer com que a gente duvide daquela situação que aconteceu, né? Que a gente fale, não foi bem assim, né? Então a Djamila, ela vem desconstruir esse conceito, né? Aí ela tem um livro também conhecido agora dela, o Manual Pequeno Racista, é alguma coisa assim, é um livro amarelo, Pequeno Manual Antirracista. E aí, nesse manual também, ela traz algumas situações, algumas exemplificações do que é o racismo, né? De como ele vai estruturando, né, nessas... Acho que travou a Tati de novo, Anésio. Travou. Vamos aguardar um minutinho para ela voltar. Pessoal, essa é a grande dificuldade, né? A gente ter essas, como é que fala? Esses eventos online, né, Tati? A gente não, Sim. não tem controle sobre algumas delas. Não.
E aqui fechou aqui um pouquinho, porque o computador que tá com... Ele fecha do nada, sabe? Não é nem internet, ele fecha. Eu falei, eu vou fechar tudo, deixar só a apresentação. Mas eu nem vou... que a apresentação ali já estava terminando. Não, então tá, vai lá, Tati, pode continuar. Tá certo. E aí, a gente tem a Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro. Inclusive, a Sueli Carneiro, ela é uma das criadoras do portal Geledes, que nesse portal ele traz algumas informações ali, algumas não, né? Tem várias informações de denúncia de racismo, estudos, censos, né? É um site muito rico, né? De informações nessa questão de indígena, do negro, e ali ela traz várias situações ali. E a Conceição Evaristo, que é uma autora que, embora ela é uma autora já com uma certa idade, mas o reconhecimento dela só está chegando agora, né? Daqui uns 3 anos atrás que a gente veio a conhecer a Conceição Evaristo, que é uma autora que tem também uma vasta literatura, né? Inclusive ela criou o termo agora escrevivências, né? Que é o negro contar a sua história, né? Contar a sua história, né? Descrever as suas histórias. Então ela coloca esse novo conceito do negro escrever escrevivências, né? De relatar suas vivências, né? O que ele vive na sua trajetória, na sua história, né? Inclusive no livro dela Olhos d'Água, ela traz vários textos, né, de relatos, né, ouvidos, ou ali que ela trouxe, né, de acordo com as vivências dela. E então a gente percebe o quanto a gente tem autores que trabalham essa temática étnico-racial, mas eles foram silenciados, né? O reconhecimento deles acaba sendo tardio, né? Muita gente não conhece. Então, a gente, como movimento negro, a gente tem esse compromisso de trazer esses autores para a escola, né? Para que as pessoas conheçam esse trabalho, quanto ele é importante, né? Quanto foi importante, porque hoje, se a gente tem um NEABI dentro de um instituto federal, foi por causa desses autores aí que vêm discutindo isso há séculos, há tempos, né? Quantos deles já estudaram, estudaram essa questão do negro, dedicou a vida. Então, se hoje a gente tem políticas públicas, né, ações afirmativas, é porque essas pessoas elas já se debruçaram e vêm trabalhando isso há muito tempo, né? Inclusive, Carolina de Jesus, nos seus relatos, ela fala da diferença, né, da democracia ali nos textos que ela deixou, né? Ela fala da democracia, fala das condições do Brasil. Inclusive, um dos livros dela, que chama Diário de Bitita, ele foi publicado em francês, a primeira versão, mas o título que ela tinha dado para o livro era Um Brasil para Brasileiros. Mas aí eles não acharam legal e trocaram, né, esse título. Então, mais uma vez, foi uma forma de silenciar a Carolina de Jesus. Mas a exposição dela ganhou esse nome, ganhou o nome do livro, Um Brasil para Brasileiros, né? E aí eu trouxe esses autores, né? Esse pessoal que vem trabalhando, tem muito mais, né, pessoas aí que contribuiu, que trouxe, né, essa discussão para a sociedade, que ainda assim a sociedade acredita que existe o mito da democracia racial, que aqui no Brasil não existe racismo, mas o racismo, sim, ele existe, e ele está ali todos os dias ali bater na nossa porta e falando, olha, eu existo, eu estou aqui. O NEABI, para eu falar um pouquinho do NEABI, o NEABI ele foi criado em 2015, né, pela Carolina Jango e o Adelino Oliveira, e aí desde 2015 a gente vem se reestruturando. Eu falo porque eu faço parte, eu só entrei o ano passado, mas assim, obrigada, Nécia. E aí vem trazendo várias contribuições, né? Que nem recentemente a gente foi aprovado pelo CERT, né, o projeto AfroIF, que tem o objetivo de promover formações para os professores, né, de trazer essa perspectiva, né, de como a gente decoloniza esses currículos, né, de como a gente vai aplicar a Lei 10.639, quais são os mecanismos, né? E aí a gente fez uma pesquisa, né, com todos os professores, e agora a gente está na fase do curso de formação,
que aí os professores que se inscreveram, né, para participar desse curso, eles têm feito essa formação, né, de como decolonizar os currículos. Então, o NEABI, ele tem trabalhado, inclusive a gente teve os currículos de referência, eles foram reestruturados, né, que foi um pedido do NEABI, foi um tensionamento, né, que nós fizemos ali, e a gente conseguiu, né, fazer com que os currículos fossem repensados. E agora a próxima etapa é pensar nos planos de ensino, né, dos planos de curso, né, principalmente do ensino superior, que ali a gente tem indicação, né, de literaturas, né, de textos, mas não traz, por exemplo, esses autores que eu citei, dificilmente eles são citados em planos de ensino, em planos de curso, e eles precisam, a gente precisa decolonizar, né? Um dos trabalhos do NEABI foi a sugestão de livros de literatura e tudo para que as bibliotecas adquirissem em 5 anos. E as bibliotecas, mesmo assim, com recurso limitado, com vários cortes que a gente teve aí ao longo dos anos, as bibliotecas conseguiram comprar esses títulos, né? É uma lista que traz Conceição Evaristo, né, Lima Barreto, algumas bibliotecas já têm, mas Carolina de Jesus, Chimamanda, que é uma escritora também sul-africana, que também ela vem escrevendo muitos textos, até um dos TEDs dela acabou virando um livro, que ela fala o perigo da história única, né, que ela descoloniza, né, esse pensamento das pessoas, por exemplo, achar que a África só tem morte, doença e não tem mais nada, né? E sendo que a África ela tem muito mais coisas para oferecer, muito mais coisas para abordar. Quando a gente fala África, a gente já associa as coisas ruins, né? Então, o perigo da história única é a gente não pensar que existe o outro lado da história, né? Então, a gente tem que sempre pensar, olha, a gente está mudando, a gente tem como trazer muito mais coisas, e de que forma, de que jeito, né? Discutindo, que nem o Anésio, eu agradeço o convite, o Michael, né? Porque é uma forma da gente poder trazer essas informações. E aí, durante o tempo que eu fiquei em Votuporanga também, eu consegui, não como NEABI, mas como servidora, né, da biblioteca, fazer alguns projetos de extensão. Um deles era o projeto de capoeira, né, que ele trazia a capoeira, né, as danças afros, né, que é uma forma das pessoas conhecerem essa cultura, né, que a capoeira, ela, além de ser uma dança, ela é uma luta, né, porque ela tem as músicas, né, tem toda a forma ali da dança da capoeira, e o maculelê, né, outras danças afros aí que a gente conseguiu trazer, e o concurso de beleza negra, né, que era os alunos do ensino médio, né, a gente visitei, né, as escolas, o IFE também teve alguns alunos que desfilaram ali para o concurso, e o concurso ele tinha um objetivo diferente, né? Muita gente tem aquela dúvida, né? Eu sou negro o suficiente? Eu não sou negro? Né? Então, né, nessa fase, né, as pessoas iam se inscrever no concurso, mas tinham dúvidas da sua negritude, né? Sendo que as pessoas têm traços, olhos, né, olhando, né, que a gente liga o negrômetro, mas não é bom ligar o negrômetro, porque às vezes, né, a gente, né, não tem como falar, olha, realmente você é negro. Aqui no Brasil, o pessoal usa muito, aqui no Brasil, não tem como você falar quem é negro e quem não é, mas o segurança do shopping sabe quem ele segue, né, ele sabe quem ele vai seguir, ele não vai seguir uma pessoa muito clara, né, não vai seguir, eles geralmente são as pessoas mais retintas, né, e que eles julgam que são pobres. Então as pessoas sabem sim quem é negro e quem não é no Brasil, né, sabe determinar. Inclusive a Anitta é a questão da afroconveniência, né, que a gente fala que a Anitta ela pode transitar nos dois ambientes. Em algum lugar, assim, quando ela vai gravar um clipe na favela, ela tá mais coradinha, né? Ela tá com o cabelo trançado, mas quando ela vai receber um prêmio lá fora, aí ela tá com o cabelo liso, né? Ela tá com a pele um pouco mais clara, né? Então acaba sendo negra quando é conveniente, para vender uma imagem negativa da mulher negra lá fora.
né? Então tem umas restrições, assim, né? Com relação a Anitta, cantora, tem umas músicas muito boas, mas é um exemplo da afroconveniência. Eu sou negro quando me convém, mas quando me convém eu fico um pouquinho mais clara. No caso, eu, como negra retinta, eu não tenho como transitar, né, nas duas, ser branca, ser negra. Eu sou negra e ponto. Então, tem essa questão. E uma das atividades também do NEABI, né, além desse concurso de beleza negra, a gente conseguiu, né, desconstruir, né, essa imagem, quem é negro e quem não é, e tem a questão da autoestima, porque na escola é uma fase ruim, assim, ruim não, uma fase dolorida para as crianças negras, porque nem sempre elas tá naquela lista das mais bonitas da sala, tem pessoas que a gente tem a autoestima afetada, né, o tempo todo, né, eu que vivi na década de 80, o que eu via na TV eram as paquitas da Xuxa, todas loiras, né, então para mim o padrão de beleza era aquele, então foi uma fase muito dolorida, né? Que a gente achava, nossa, meu cabelo não tá no padrão, ele tem que ser liso, ele tem que, né, ser loiro para ser aceito, né? Então, nessa geração, se a gente tem a possibilidade de elevar a autoestima das pessoas negras através de um concurso de beleza negra, essa possibilidade que a gente vai fazer com que o racismo não seja tão dolorido quanto foi na minha época, né? Então, foi um prazer imenso, assim, ver as meninas que participaram de um ano, do outro ano, o quanto elas mudaram, né? A questão de cabelo, de aceitação, de se sentir mais bonita, de se sentir mais empoderada. Então, foi uma forma de trazer, né? De falar, não, você tá dentro do padrão, você não tá fora, né? Do que foi pregado ali na década de 80. Hoje, até uma frase do Will Smith, ele fala, o racismo ele não deixou de existir, agora ele é filmado, né? Ele é denunciado. Então, a gente tem as redes sociais que permitem que a gente divulgue essas ações, divulgue ações racistas, né? E mesmo assim, por mais que a gente converse, que a gente milite, ainda assim a gente sofre algumas perseguições e elas não são poucas, né? Só de você falar, chega no mês de novembro, não, vamos falar de racismo, mas o racismo é o ano todo, né? O ano todo a gente tem ofensa, né? O ano passado a gente teve a morte do Alberto ali no Dia da Consciência Negra, ali no Carrefour, o homem foi espancado, mesmo no chão, ele foi ali impedido de respirar, né? E a gente teve um exemplo do Floyd em maio, né? A mesma situação. Só que no Brasil, nos Estados Unidos, lá o negro representa 14% da população. Aqui no Brasil é 54%. Né? Então, se a gente pensa, olha, vamos para a rua, vamos brigar, é capaz de ser um assassinato em massa, é um genocídio. Né? A cada 23 minutos é um menino negro que morre na periferia. Né? E por vários motivos, né? Por estar com uma arma, ele tem sempre uma confusão, né? A polícia sempre confunde secador, né, com arma, guarda-chuva com arma, né? Então a gente tem que ter cuidado constante com o que a gente anda na rua para não ser confundido, né? Itens que a gente esteja ser confundido com arma, né? Porque preto é o tempo todo acha que vai fazer mal, que vai cometer algum crime, e essas coincidências, elas não acontecem com pessoas brancas, são só com pessoas negras, a estatística está aí, né, que não deixa a gente mentir, né, desses dados, assim como as mulheres negras são as mais agredidas, as que mais sofrem violências domésticas, então a gente está sempre nas piores estatísticas, né, a gente nunca está numa estatística boa, positiva, né. Gostaria de chegar aqui para vocês e falar assim, olha, a gente somos os que estamos mais nos cargos de poder, a gente está a maioria ali sendo que a gente representa 54%. Né? Então, como no parlamento, a gente tem cotas também, tem um ou outro deputado ali, mas é um ou outro, então por quê? Né? Então, a gente precisa realmente sempre fazer o teste de pescoço, né? Que a Djamila fala no livro dela. Quando a gente entra em certos ambientes, a gente olha em torno e vê onde estão os negros. Se eu estou num restaurante bom, legal, aí eu olho, as pessoas negras estão aonde? A maioria das pessoas negras estão servindo. Então, é muito
as pessoas olhar, eu ali comendo, olhar com um olhar de desconfiança, falar, nossa, mas ela está aqui comendo por quê? Né? Então, frequentar esses ambientes, estar numa instituição federal é um ato político, é um ato de militância, né? É um lugar que as pessoas não querem que estejamos, mas a gente está. E agora, com o NEABI, a gente está e ainda a gente tensiona, né, para melhorar essas condições dos alunos negros e indígenas dentro da instituição. Recentemente, a gente está fazendo um estudo, né, um levantamento de quantos alunos negros a gente tem na instituição. Né? Depois a gente vai fazer isso por campus, né? Mas atualmente o Instituto conta com apenas 30% de negros e indígenas. Então, é um percentual muito pequeno. Então, ainda se cogita a possibilidade de tirar as ações afirmativas. Acho que quando chegar, a gente tem que estar 50% ali para falar, não, realmente a gente conseguiu colocar em equidade, né, esses alunos. Mas ainda assim, a gente caminha passos longos, né, os nossos passos, eles vêm de longe, mas ainda a gente está caminhando a passos lentos, né? Uma estrutura que a gente está tentando e estamos conseguindo reestruturar, trazer um novo paradigma, né? Um novo conceito, né? de inclusão, né? De estar nesses espaços. Então, acho que a minha fala, acho que eu já falei demais, né? Não sei o meu tempo, mas agradeço a oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Tati. Bom, pessoal, eu sou sempre um provocador, a Tati me conhece, porque nós somos amigos pessoais, e eu vou fazer uma provocação para estimular a discussão aqui. Aqueles que puderem, abram suas câmeras, por favor. Vamos lá, pessoal. Estamos entre amigos. Tô vendo que parece que o Ricardo está aqui, o Ricardo da Edi, nosso amigo. Vamos lá, pessoal. Só a Carol e a Gabi. Olá, Anésio. Oi, Ricardo. Bom Oi, você estar por aqui. Oi, Tati. Oi, Michael e todo mundo aí. Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui prestando atenção na palestra da Tati. Estou corrigindo o trabalho e estou sem camisa, por isso eu não vou abrir de jeito nenhum. Está muito quente aqui onde eu estou. Não, tudo bem, Ricardo. Eu te agradeço muito imensamente você estar aqui, tá? Obrigado parabéns, mesmo. Viu, Anésio, pela iniciativa, Michael, e parabéns, Tati. Adorei a palestra. Obrigada, Ricardo. Prazer em revê-lo. O que eu quero com isso é saber quantos alunos negros nós temos aqui. E se eles se reconhecem como negros. A provocação é essa. Vamos lá. Quem tem alguma coisa para falar? Michel deve ter caído. Eu acho que ele caiu. Aí, voltou. Já voltou. João Paulo Torres, João Vitor, Lucas, a Maria Antônia, Rafael Verde. E aí, o que vocês têm para me falar? Quem que se reconhece como negro? Aluno do Instituto Federal? E ouvindo o que a Tati falou, porque o que a Tati fez durante esses quase 2 anos, foi muito pouco. 2, 3 anos que ela esteve aqui. Eu sinto muita falta dela exatamente por isso, porque ela como toda pessoa de axé, a gente tem que fazer energia circular, né? A gente não pode deixar a energia estática. E ela fazia circular. E eu lembro de diversas vezes, né, de acompanhados, mesmo que à distância, né, o concurso de beleza negra, né? E dá para os meninos assim essa oportunidade de se verem, né, também, né? Digamos, como um corpo negro, né? E também de se achar belos, né? E eu acho que isso faz falta, Tati. Eu queria te falar que faz falta aqui pra gente, tá?
E eu gostaria que os alunos que estão aqui fizessem algum comentário, alguma questão, o que gostariam de falar ou não. Carol está ali, ó. Quer falar alguma coisa, Carol? Tá com vergonha. Tô com vergonha. Michael, quer falar alguma coisa? Sim, vixe, muitas. Mas eu acho que é um espaço que os estudantes têm que se manifestar, e eles sabem fazer isso, Anésio, e sabem isso, Tati, eu acho que vocês lembram de como é presencialmente. Sim. E, poxa, um pessoal super participativo, a galera, né? Perguntas, muitas vezes a gente tem vergonha, porque é uma pergunta muito simples, não sei o quê, mas não tem problema, aqui a gente está para ir do simples ao complexo, enfim, e o debate é que é importante, né? Então a ideia é assim, a gente tentar estimular os alunos, mas nesse período de pandemia tá difícil, muito. Eu acho que agora tem um pouco um pouco de ansiedade, né? Que a gente parece que está acabando com uma pandemia, mas não saiu dela ainda, enfim. Mas, Tati, eu vou fazer uma pergunta, mas eu gostaria que, se tivessem alunos para fazer, dessem prioridade a eles, né? Enfim, mas dentro dessa luta, vamos dizer assim, de um movimento que é social, né? Ele está, digamos, então, na sociedade, é um movimento amplo que está fora das instituições, mas são movimentos que estão dentro das instituições e lutas aí por direitos, enfim, né? Legais também e tal. E a gente está dentro de uma instituição em que isso acontece também. Então, a gente tem cotas, a gente tem, né, essa luta que você delineou aí pelo NEABI, que é de colocar no currículo, né, a questão da história da África, a questão, né, dos autores e das temáticas, enfim. E o teste do pescoço, né, que a gente olha e que o Anésio estimulou a gente a fazer aqui também, né, olhando para nós aqui. Como a gente aumenta essa porcentagem, Tati? Eu quero fazer essa pergunta já dando um direcionamento, porque tem uma coisa que me incomoda muito, e esse ano está incomodando mais, porque o ingresso dos estudantes no IFE, do ensino médio, é por uma prova. Sim. Né? Antes era por uma análise do currículo. E eu acho que dentro de uma gradação aí de segregacionismo, eu vou chamar, né? E aí de várias dimensões, eu acho que tem o recorte racial, étnico-racial, e tem também o recorte socioeconômico, a prova é o pior. Com certeza. Né? E se há uma luta, ou se não há essa luta, né, você que está mais distante diante dessa circunstância, por um ingresso do tipo sorteio. Não sei se a gente pode falar um pouco sobre isso, pra gente, porque é isso, né? Nós estamos numa instituição de um país democrático, mas que os índices básicos não demonstram essa democracia, né? Que é, por exemplo, essa proporcionalidade, né? Se a gente quisesse pegar entre ricos e pobres também, brancos e negros também, dentro do Instituto Federal. E se o sorteio ele faz jus a essa discrepância? Há uma discussão sobre isso? Desculpa, não sei se a pergunta ficou meio estranha, mas... Não, ficou claro, sim, Michel, ficou claro. Então, por enquanto, ainda não tem essa discussão, né? Como membros, a gente já teve reuniões e a gente já fez esse apontamento de que realmente a questão de prova é uma questão excluente, né? Ele vai excluir, né, e vai diminuir o ingresso desses alunos, né, no ensino federal. O que acontece é que a gente está tendo as bancas de heteroidentificação, que antes essas bancas só eram para servidores, né, no caso, e agora ela vai ser estendida para ensino médio e ensino superior também. Em cada campus vai ter uma comissão local, né, para poder fazer essa heteroidentificação desses alunos. Mas a forma de ingresso, ainda a gente não chegou porque mudou agora, né? Antes era o currículo e esse ano é por currículo, né? Eu acho que essa opção de ser por sorteio é uma alternativa da gente conseguir diminuir essas discrepâncias, né? Porque a gente sabe que o ensino é fundamental antes do aluno ingressar na instituição pública estadual, o ensino não acaba sendo suficiente para o aluno prestar uma prova, né, dele ter um bom rendimento.
Então, é uma questão que a gente precisa discutir também, como, né, a Bi? Essas formas de ingresso. Não sei se eu consegui responder aí a pergunta. Ficou um vácuo. Michel, pode falar. Não, desculpa, Nes, pode ir. Eu tenho uma pergunta. O que que nós, né? Tipo assim, eu tenho uma certa dificuldade, eu acho que você me ajudou nessa identificação. Uma vez você me perguntou assim, você foi fazer um questionário comigo e tal, aí perguntou como que eu me identificava. E eu disse para você que eu nunca quis me identificar, porque eu acho muito complicado, né? Achava complicado, assim, branco, porque eu nunca me identifiquei como branco e tal, mas também nunca me identifiquei como negro, né? E eu acho que a questão da identificação do negro barra preto é uma identificação muito mais cultural, né? Tipo assim, de acho que talvez de compartilhar determinados não sei, talvez compartilhar identidades, né? Uhum. E eu acho que sempre me faltou, ainda que eu tenha vindo de uma cidade no Triângulo Mineiro, que é uma cidade que tem muita presença, né? De pessoas negras, né? Escola, professores, né? E cargos, digamos assim, de poder e tal, mesmo que... Não estou falando que seja uma exceção, né? Mas, tipo assim, desde muito cedo eu convivi com um congado, né? Existe uma praça em Tuiutaba que é uma praça que ela é a praça onde esse, digamos, é o território da presença negra na cidade, né? Tem a igreja, se não me engano, São Benedito, tem como é que fala, uma comunidade cultural, né, para as pessoas afrodescendentes, né? Então, assim, e Uberlândia também é uma cidade assim. Quando eu chego em Votuporanga, eu estranho muito, né? Porque me parece que os afrodescendentes eles estão talvez o exemplo de que acontece no Brasil, né? Estão marginalizados, né? Não estão nos locais onde o capital está, por exemplo, no centro de Votuporanga, você vê muito pouco, né? Na escola, você percebe que não há uma identificação de adolescentes, né? Com essa herança cultural, né? E isso me deixou muito, sei lá, eu fiquei curioso, assim. Me deixou estarrecido, na verdade. Aí eu te pergunto, né? Nós que não somos afrodescendentes, nós que não somos negros, nós não sofremos racismo. O que nós podemos fazer para não perpetuar o racismo? Então, Onésio, uma das formas é essa palestra, com certeza, sem dúvida nenhuma. Né? É a gente trazer isso para a discussão e trazer para o debate. Com pessoas, né, assim, como a Angela Davis tem a frase dela ali, não adianta ser... fugiu, alguma coisa de racista, esqueci a frase, me perdoa. Né? Mas a gente precisa combater. Como que a gente combate o racismo? Né? Não é como esse mês de novembro o pessoal sempre põe aquela frase do Morgan Freeman, né? Para o racismo acabar, a gente não precisa falar mais dele, né? Simplesmente deixar de falar. E não é assim, né? Se a gente deixar de falar, o racismo não vai deixar de existir. Mas uma das práticas racistas que a gente precisa evitar são comentários, frases, né? A gente tem muitas frases que a gente fala que a gente não sabe que é uma frase racista. Por exemplo, teve a desconstrução recentemente da questão do criado mudo, né? Que se falava, tem o criado mudo. E, na verdade, o criado mudo era um criado realmente, que ele ficava, né, a noite inteira ali sentado, né, dormindo, acordado, tinha que ficar acordado, né, porque ele estava segurando um copo d'água. Então, era o criado mudo. Então, foi feita essa desconstruiu, então virou cabeceira de cama, né, mas era um termo extremamente racista, né, das pessoas chamar, tem muita gente que tem aquela dúvida, eu falo preto ou negro, né, e na verdade preto é cor, negro é raça, então as duas formas estão certas, nenhuma está errada, né, então até a gente, como questão de aquilombamento, a gente tem o costume de chamar o preta, o preto, né, porque é uma questão de reconhecimento, né, que a gente tem entre
entre a gente. Então, não é um termo racista. Então, são fases, são questões, não achar, por exemplo, você entra num estabelecimento, vê uma pessoa negra, esses dias aconteceu recentemente isso comigo, na CIC. Eu falei, na CIC o uniforme é laranja. Né? E o cara veio perguntar, você trabalha aqui? Então, significa só porque eu sou negra, eu tô ali consumindo, aí quer dizer, não, eu não posso consumir, eu só posso estar ali para trabalhar. CIC Né? o quê? Materiais de construção. Ah, tá. De material de construção, é uma loja bem grande que tem aqui em Campinas. E aí o uniforme é laranja, eu tava com uma blusa vermelha, tipo, nada a ver, né? Então as pessoas têm esse hábito de achar só porque você tá ali num espaço que, teoricamente, as pessoas falam que não, você não pode estar consumindo e te confundir como vendedora, né? Isso dificilmente acontece com uma pessoa branca de ser confundida, né? De trabalhar em qualquer estabelecimento, né? Então são essas confusões, né? Pessoas morrem porque confundem com sombrinha com fuzil e por aí vai, né? Mas aí quando causa a morte, né, esses dados que traz a maior população carcerária é a população negra, em sua maioria, por que essas pessoas caem na marginalidade? Por realmente falta de oportunidades, né? Falta de ter, né? Então acabam ingressando na marginalidade, são a maioria nos presídios, né, que a gente acompanha, e a maioria que morre. Então, eu penso assim, que nem teve aquela tragédia de Brasilândia, que vários jovens morreram ali, né, por uma ação da polícia. Aí, quantos desses jovens perderam a oportunidade de estar numa universidade, de estar no Instituto Federal? Né? Então, são coisas que levam a gente a refletir, né, nesses lugares. O porquê a pandemia ali não existiu nesses lugares? É porque é permitido morrer na favela. Se tem que nem álcool gel, como a pessoa não tem como comprar alimento, como que ela vai comprar álcool gel? Né? Então, são coisas que a gente precisa realmente pensar, refletir, né, sobre essas questões, né, que existe essa diferença, essa discrepância de tanto de capitalismo, né, de diferenças, né, de regiões e diferenças também de cor, de raça, né, que determinam os lugares que essas pessoas, que a sociedade quer que elas estejam, né. Então é isso, não sei se eu respondi, eu entendi muito. Eu acho que você respondeu e trouxe mais coisas para a gente pensar, né? Por exemplo, uma coisa que eu comecei a refletir, e eu acho que essa minha guinada pelos estudos como é que fala, de trazer para os meus alunos do primeiro ano sobre as questões das religiões afro-brasileiras, e assim, é o que eu sempre te falei, né? Eu não. Eu sou uma pessoa a minha religião é o candomblé, né? A minha religião é uma religião de matriz afro-brasileira. Eu, honestamente, sou muito orgulhoso, porque desde 2018, que foi quando eu fiz a minha feitura, né? Eu tenho muito a agradecer e muita coisa também, assim, que eu acho que para minha vida mudou bastante. Foi uma religião que eu, de fato, assim, eu me encontrei, né? E eu sou uma pessoa que, tipo assim, que por mais que eu não... Todo mundo sabe, se alguém me pergunta, eu falo assim, olha, eu sou, né? E no candomblé, eu também, né? Eu reflito sobre o seguinte, cadê o povo negro, né? Também no candomblé, né? Porque o que é engraçado com a religião de matriz afro-brasileira, mas tem muitos poucos, né? Tipo, negros, pelo menos. Eu não estou falando do Rio de Janeiro nem da Bahia, né? Eu tô falando aqui da nossa. São muito poucas pessoas, né, que negras, né, que estão nos terreiros. Então, cadê o povo, né? Cadê os afrodescendentes, de fato? Eu acho que é a primeira questão que eu coloco. E a segunda, que eu acho que é algo que foi você que me fez refletir, né, sobre, tipo assim, como tratar, né, desses assuntos em sala, né? E foi por conta disso que eu decidi trazer, né? Então, tipo, nos primeiros anos falar sobre essas religiões, mas também falar sobre a cultura indígena, né? De fato, assim, eu acho que a gente fala muito pouco, porque a representatividade do povo indígena na televisão, né? Na televisão, não acho que nos meios de comunicação de uma forma geral, né? O modo como esse povo é visto ainda é muito opaca, né? Muito opaca, né? E o NEABI também trata do povo indígena, né?
E então, assim, eu gostaria, na verdade, de agradecer, porque se isso aqui só existe é graças a você também, né? E ao Michael, né? Então, assim, foi essa guinada que acho que foi responsável por isso na minha vida. Eu te agradeço. Ai, Dionésio, fico feliz, né, de ter trazido essa possibilidade, né, de trazer essa desconstrução. E uma coisa que você falou sobre as religiões de matriz africana, o que acontece? Na minha adolescência, né, fase, então, tudo que é associado, você já é negro. Aí, se você participa de religião de matriz africana, automaticamente você já é macumbeiro. Então, tem o racismo religioso. Então, acho que isso justifica, porque não existem tantas pessoas negras nessas religiões, porque a gente já tem essa perseguição por causa da cor. Aí junta a questão da religião também, então acho que por isso que os negros, às vezes, não estão muito nessas religiões de matrizes africanas, né, para evitar um pouco essa perseguição. Eu tenho essa percepção, eu, no caso, não... Eu já até conversei com você de religião e tudo, eu falei, eu preciso realmente, né, conhecer um pouco mais... sobre a religião, porque eu sempre tive aquela visão, não posso, porque o pessoal fala que é macumba, que faz mal para os outros e tal, e aí eu fui realmente desconstruir conversando com você, né, vendo, né, participando. E eu acho que nem também, eu acho que, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado, e a gente conversou sobre isso também, de não ter essa obrigação do negro ter que ter na Umbanda, ou no Candomblé, ou na Quimbanda. Não é isso, gente. É tipo assim, estamos querendo dizer também, tipo assim, esse povo que tem orgulho dessa religião, que ele tenha a liberdade para professar sua fé sem ser taxado, sei lá, né, de um anticristo quase, né? Uhum. Eu acho que a liberdade também, ela passa pelo fato, tipo assim, de, olha, eu não me identifico. E eu acho que a questão religiosa é uma questão tipo, que, de fato, ela ultrapassa um pouco. Ela está assentada sobre esse lado. Obrigado, Ricardo. Valeu pela sua presença aí, viu? Abração para você. Eu acho que está sentado sobre a questão social, mas também eu acho que ultrapassa um pouco, porque tipo, eu acho que aí é uma questão mesmo da crença, né? É onde a minha energia espiritual ela vibra. Então, às vezes, pode não falar assim, olha, eu não me identifiquei com um terreiro, mas acho bonito e eu quero que os meus irmãos eles tenham a possibilidade de professar sua fé. Eu, na verdade, eu sou para decidir ser, sei lá, budista. Ótimo. Eu acho que a liberdade deveria ser sobre isso também, né? Eu acho que a liberdade é também sobre a questão da minha escolha, mas também daquilo que eu não quero. E eu acho que cria-se, né, e é por isso que eu acho que o termo racismo religioso é um termo importante a gente debater também, né? Mas não é o caso. Eu acho que aqui nós estamos falando de uma estrutura maior, né, que você apontou super bem, assim, né? Trazendo diversos pensadores, mulheres, né, importantes. E eu falei tudo isso porque eu queria te falar que depois daquilo, eu comecei a trazer o Milton Santos para a filosofia. Que tudo! Eu já lia, né? Eu já lia no meu mestrado e acabei falando, não, gente, eu vou trazer o Milton Santos aqui nessa fenomenologia, eu vou fazer o que a gente tem mesmo, tipo assim, um samba com muito axé e trazê-lo, né? Porque para mim ele é o maior intelectual que já pisou no mundo, né? Mas, desculpa, mas ele não é filósofo, ele é sociólogo, tá? Não, ele é geógrafo. Eu sei. Mas todo mundo puxa ele, meu, porque... Eu tomei um susto, eu pensei, falei errado agora. Não, ele é geógrafo. Eu tô falando, eu entendi. Eu quero puxar para a brasa, para mim, pro meu fogo aqui também, porque, quando eu li na faculdade o Milton Santos, tipo, é sociologia isso que ele coloca. Mas eu entendo, se você lê do ponto de vista da filosofia, porque é um pensador, né? Ele, de fato, é um expoente, assim, muito... como é que eu vou dizer? Grande, né? Um dos maiores. Eu acho que ele é o maior geógrafo do mundo. Não sei como é que se faz uma classificação dessa, mas, sem dúvida, ele é de altíssimo nível. Ele, como geógrafo, ele contribuiu muito para a construção da São Paulo capital. E ninguém sabe, né? Um ator que fizeram questão, né, de silenciá-lo, de apagá-lo da história. Sabe, Tati, que ele não assumiu o cargo dele na USP porque ele era negro. Sabe? E só retomando uma questão que vocês estavam debatendo, desculpa, a gente pode voltar a falar do Milton Santos, mas sobre a questão do racismo e sobre a questão religiosa, eu acho que não são são questões
fundamentais para a gente pensar a sociedade brasileira. Eu acho que a religião é um assunto importantíssimo no Brasil que a gente vive, né? Assim como o racismo, e aí falar do racismo religioso eu acho que é outro debate interessantíssimo, né? Até que a gente teve porque não se resume a isso, evidentemente, o ensino, mas até uma prova de Enem há pouco tempo atrás que falava sobre intolerância religiosa ou coisa parecida com isso, né? E eu acho que esses dois temas, né, do racismo e da religião, e, portanto, eu acho que são extremamente profícuos, assim, para entender a sociedade brasileira, sim. Sim, extremamente importante. E uma coisa que o Onésio citou foi a questão indígena. No NEABI, Instituto como um todo, no NEABI a gente não tem pessoa indígena, não temos, né? Porque não tem até aluno, acho que tem muito pouco, assim, em todo o Instituto Federal. Então a gente tem essa dificuldade de trazer, né, abordar esse tema. A gente tem membros que estudam a questão indígena, mas não são indígenas. Né? Então a gente sofre essa dificuldade. Inclusive, a gente teve um evento recentemente, o ENEAB, e aí eu conheci o grupo Os Guarani. Não sei se vocês conhecem, se vocês puderem conhecer. Na letra, eles colocam frases, né, da língua deles, que eu acho que é Guarani, Tupi, né? E aí eles vão fazendo várias denúncias, né, com relação à demarcação e tudo. Então foi uma forma da gente trazer a questão indígena. Mas como, né, a Bia, a gente se cobra muito, a gente não pode só lembrar do negro, a gente tem o indígena também, que sofre também uma opressão, né, e as suas culturas ali, nem sempre elas conseguem, né, trazer as suas demandas. E aí, por esse fato também da gente ter poucos alunos indígenas, e durante uma palestra que eu mediei, né? Esse foi um do meu questionamento. Falei, pô, a gente tem as ações afirmativas, o porquê que os indígenas não ingressam por esse sistema? Né? E a resposta da pessoa indígena é por perseguição religiosa, assim, eles ingressam, mas eles não permanecem. Então eles não ficam nesse espaço, né? Tanto eu acho que em Votuporanga eu nunca, assim, eu pode ter alunos com traços, né? Mas pessoa indígena, né? Não sei se tem aldeia indígena em Votu, nas redondezas, eu não sei. Tem aqui perto, Tati. Eu acho que o Michael sabe melhor. Ecatu. Ecatu aqui não sei se o termo aldeia é o termo mais adequado, né, para se falar, mas enfim, grupos, né? Mas vamos chamar de aldeia, então. Tem um aqui em Ecatu que é perto, eu imagino que seja perto desse município chamado Ecatu aqui, que é perto de, enfim, aqui, uns 30, 40 quilômetros. Depois de Cosmorama, né? Isso, por ali. Mas eu sei que tem um grupo indígena, então, eu sei porque o pessoal do IFE de Birigui uma vez levou para lá e eu soube, porque, enfim, né, eu tinha um contato com o pessoal de lá, e eles levaram. Mas, assim, também não os conheço, não estou por dentro dessa discussão local aqui, mas existem grupos, até onde eu sei. Entendi. Porque aqui eu conheci esse grupo lá em São Paulo, né? Que eu estava em São Paulo, aí no Pico do Jaraguá que tem esse grupo, Os Guarani, de rap. E aí tem uma aldeia lá e tem um trabalho, assim, que eles estão começando ali no Instituto, que também a maioria da aldeia, a professora estava me contando, que eles não conseguem, eles têm a língua nativa, e aí eles estão dando aula de português, de matemática, porque eles não entendem muito. Né? Então, como que eles vão prestar uma prova, entrar no Instituto Federal, se eles não entendem a língua? Né? Como que eles vão permanecer? Então, tem toda essa questão, né? E como instituto, assim, lá eles estão fazendo essa atividade, mas é uma forma de trazer também, falar que esse espaço também é deles, que esse espaço eles podem entrar, né? Ótimo. O pessoal indígena. Meninos, Maria Antônia, João Vitor, Gabriele, Lucas, Carolina, vocês têm alguma questão, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? E aqui, eu vou ser bastante honesto, assim, vocês não precisam achar que o que vocês têm para falar é muito inteligente, profundo demais, porque às vezes nós não somos, eu acho que a gente fica superestimando demais a nossa... eu tenho que falar uma coisa super inteligente, e a gente deixa de lado coisas tão simples e tão significativas. Então, às vezes, o conhecimento que vocês trazem, alguma coisa, vivência que vocês tiveram, alguma coisa que vocês gostariam de comentar, é tão importante quanto a gente está debatendo quem é ou não Milton Santos ou o melhor livro dele.
Vocês não querem falar alguma coisa? Professor, eu ia perguntar uma coisa para a Tati, só que ela acabou tirando a minha dúvida. Que no ano passado, eu lembro no BBB, que o Babu falou isso sobre preto ou negro, que ele falou que o certo seria falar preto, né? E aí gerou um debate de todo mundo e eu ficava nessa dúvida. Eu falava, mas e agora? É preto ou é negro que a gente deve falar? Mas aí a Tati explicou e eu entendi. Ah, que Valeu. bom, fico feliz. Do que aconteceu, eu estava participando de um processo seletivo num lugar que eu trabalhava, e aí a pessoa ela tinha que se declarar, então tinha a opção ali, você se declara preto, pardo, amarelo, né, todos. Aí a pessoa, não, eu sou preto, não sou, eu sou negro, e não sei o quê. Aí a gente tinha, né, aquela, não, moça, é preto, é cor, negro é raça, né, porque a sua cor é preta, né. E aí tem essa confusão mesmo, as pessoas, né, o pessoal, eu sou pardo, sou cor de burro quando foge, né, então tem essas questões aí, né? Mas tem essa, né, o pessoal preto, negro, mas é isso mesmo. Nenhuma das formas estão erradas, é só a gente ter esse entendimento, né? Tá, Tati, eu quero fazer uma pergunta sobre a questão cultural, porque você é minha amiga e eu sei que você adora o samba, pagode e tal. E eu Sim. gostaria que você falasse um pouco sobre a música mesmo. Eu acho que a cultura afrodescendente, né? Porque, por exemplo, eu acho, você sabe também, né, que eu sou muito ligado, né, ao jazz, ao blues, né? E eu gosto também de samba demais, assim, nossa, demais. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, tipo, sobre também, eu acho que as questões musicais, sobre a cultura das comunidades às quais você pertence, né? Uhum. Eu acho relevante, né? Por exemplo, falar sobre o funk. Né? Eu não gosto de funk, eu não tenho paciência para funk, rap e reggae, não tenho mesmo. Mas eu entendo o funk como um produto cultural tão importante no Brasil nos últimos 30, 40 anos, sabe? Eu acho que a importância do que eles fizeram, eu acho que tipo do funk como uma forma geral, como os MCs, a cultura dos MCs, dos samples, entenderam? Que inclusive foi a partir disso que eu comecei a escutar o funk dos Estados Unidos, né? Que eles têm uma influência, receberam uma influência tão rica da música negra da década de 40 e tal, e depois deram outros sentidos, né? Isso chegou para a gente também, né? Então eu gostaria que você falasse também sobre a cultura afro-brasileira, né? Sobre esse lugar, e um lugar seu mesmo, né? Eu acho que um lugar que você fala assim, olha, o que é hoje, né? Digamos, apreciar esses estilos, estar dentro desses espaços, entender, digamos, que existe uma cultura que a gente tem que afirmar, que a gente tem que falar, olha, é nossa mesmo, não é só do afro-brasileiro, mas é nossa, brasileira, e a gente tem que levar à frente, ter orgulho disso. Porque você trabalhou também com os brincos, os lindos brincos que você fazia, eu não sei se está fazendo mais também. Tenho alguns brincos ainda da loja, ainda trabalho ainda. Falando na questão do funk, assim, tem o funk no comecinho, ele tinha também a mesma coisa do rap, né? De denunciar, né? De expor. Agora o funk virou mais uma questão mais hipersexualizada, né? De favela, tudo que saiu da favela e agora vai para as elites. Mas é uma forma de manifestação cultural da comunidade, tanto os fluxos é a mesma coisa, né? A pessoa que mora, né, em Brasilândia, nessas periferias, elas não têm como ter acesso a esses locais, né? Esses locais mais elitizados. Então foi uma forma de ter esses fluxos e esse pessoal conseguir ficar no lugar sem gastar, né? E tá ali naquele espaço que ele está acostumado a viver. Né, e tem a questão, eu falo do funk, do comecinho, daquela época de Tigrão e tal, não era tão assim, né, já estava começando, né, essa questão do funk. Mas eu vejo o funk assim como o rap também, o rap é uma forma de denúncia, de defender, né, essas religiões, de denunciar o que acontece na favela. Né? Inclusive, até o álbum do Racionais entrou no vestibular da Unicamp, né? Foi um boom, assim, né? Como assim, né? Sobrevivendo no inferno, né? Mas ali o Racionais foi
um expoente, né, de trazer essas denúncias, de falar, ó, na cadeia é assim, ali no Carandiru, na favela é assim, o que acontece, né, de fazer essas denúncias, né, com Racionais. E hoje eu acho que ainda continua nessa pegada, né, de fazer denúncia, só que não tem tanta ênfase, né, que nem, por exemplo, o funk tem. Mas o rap tem as suas, que nem o rap indígena ali do Os-Guarani, eu falei, gente, é possível, né, existe, mas é uma forma também que eles encontraram de falar das demarcações de território, né, do racismo, né, do preconceito que eles sofrem, e trazer o dialeto deles para a música, né, falar, olha, a gente ainda utiliza o nosso dialeto ali, a gente traz isso para a música. E na questão do samba, eu sou apaixonada, né? O samba ali, né, que agora virou mais coisa de amor e tal. Mas se você escuta samba da Jovelina Pérola Negra, né, da Clementina de Jesus, né, que nem tem a música da Jovelina que ela fala, preto é a raiz da liberdade, né? Traz um sorriso negro traz felicidade. Porque sempre a maioria das pessoas negras, elas estão sempre trabalhando como serviçais mesmo nesses locais. E o samba, até depois da abolição da escravatura, ele foi proibido, né? Se a pessoa era presa por andar com pandeiro, né? E por causa de um presidente que gostava do samba, falou, não, vamos deixar eles fazer o samba. E hoje a gente vê que tem pessoas negras e brancas no samba, mas quem ganha mais ênfase, por exemplo, Ferrugem, né? A gente tem o Thiaguinho. Eu odeio esse cara. Eu odeio. Não tem ideia, eu odeio esse cara. Ele deu uma pisadinha ali no fã, né? No meio do show. Né? E aí, né? E aí a gente pensa assim, porque o samba, né? As pessoas brancas podem tocar samba, mas você não vê pessoas negras no sertanejo. Tem pessoas negras que não gostam do sertanejo ou porque elas não podem estar como sertanejo, né? Por que tem isso, né? E tem também a questão da Bahia. A Bahia é negra, mas quem que é a cantora mais famosa da Bahia? Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Os nomes que a gente conhece como baianas. Então é um racismo musical também aí, né? De colocar em ênfase num lugar que tem mais pessoas negras e quem está em evidência são pessoas brancas. Sendo que a gente tem a Margareth Menezes ali, que também é uma ótima cantora, tem música, mas ela não recebe a mesma... o mesmo... Como que fala? Fugiu a palavra. Não recebe a mesma... o mesmo protagonismo, né? O mesmo protagonismo. Né? Então, existe isso também na música, né? De escolher os cantores que vão estar em evidência e aqueles que a gente não vai dar tanto ênfase, né? Que nem a Ludmilla é um exemplo de uma pessoa que saiu ali da favela com funk, né? E hoje ela toca pop, samba, né? Vários estilos musicais, né? Que ela traz ali e mostra e ela estando nesse lugar de destaque, ela mostra ali para a pessoa que está ali na comunidade, falar, ó, se eu cheguei, é possível que você chega também, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade. Ela teve momentos de desistir da carreira por causa de produtor e isso, mas ela conseguiu chegar. Mas o funk, né, que levou ela para o estrelato, ela canta alguns hoje, mas não tanto quanto ela cantava quando ela era MC Beyoncé, no comecinho da carreira dela, por exemplo. Mas ela é compositora, tudo, então é uma artista admirável, eu gosto muito também da Ludmilla. Michel, quer fazer alguma ponderação? Não, Anésio, eu acho que... Enfim, estou ouvindo. Mas, bom, dá para fazer. Anésio, você tinha perguntado o que a gente faz, né? Daí a Tati estava lembrando não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? E a ideia é a autocrítica, né? Nós somos produzidos por uma sociedade que é racista e nós temos muitos indícios disso, né? A gente olha para qualquer estatística e a gente vê, né? Então, nós temos essa formação. E o que a gente precisa fazer é exatamente ir entendendo esse processo e ir fazendo autocrítica,
né? A gente tem que ir reconhecendo esses elementos na gente, a gente precisa... Então, a gente não acerta de cara tudo, a gente já fez muita coisa que depois você fala assim, putz, em relação à questão do racismo, em relação à questão do machismo, em relação a preconceitos de uma forma geral, e a gente está aí para aprender e nunca é tarde, né? Então, eu tenho 40 e tantos anos, ainda faço autocrítica, o aluno nosso aqui tem 16, 17 anos, não tenho certeza. Mas também a gente, né, a gente tem que ir buscando esse entendimento, né? E até as palavras que a gente costumava usar, né, e que estão até no dicionário, se você procurar, né, mostram esse caráter, né? Então, a gente tem que, enfim, fazendo essa crítica e, no caso, essa autocrítica àquilo que nós aprendemos e veiculamos muitas vezes, né, de forma errônea e tal. Então, a ideia, né, a gente está num processo permanente de formação, né? Eu acho que isso... E aí essas palestras, né, entre outras, aqui a gente podia pegar o vínculo da Tati já com a questão também se quisesse discutir a questão da mulher na sociedade, né, enfim, né, uma série de questões aí que a gente precisa realmente aprender, né, a própria questão do uso do gênero neutro, que dá aquele debate, né, temos que fazer, e eu tô aí ouvindo, porque eu tô aprendendo, eu leio coisa de tudo que é jeito, sabe, eu tô antenado para ver se a gente usa as melhores formas. Nesse debate, eu honestamente, eu prefiro ouvir as pessoas que têm a noção mais aprimorada de aprender. Eu preciso aprender muita coisa, né? Bom, eu acho que é isso. Pessoal, Maria Antônia, João, Gabi, Carol, vocês gostariam de finalizar com algum comentário, alguma coisa? Bom, eu preciso sair porque eu tenho outra reunião e essa vai ser uma reunião mais pragmática. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para falar, se vocês gostariam de, sei lá, de falar algo para a Tati. Não é uma pergunta, mas eu só queria falar que foi incrível a palestra, eu adorei, parabéns. Obrigado, Carol. Muito bom ouvir isso, tá? De coração mesmo. Eu adorei a palestra. Eu não sou negra, preta, mas a minha mãe assim, eu venho de uma família que é bem miscigenada, assim. Meu avô é preto retinto, minha avó é branca dos olhos azuis, e a minha mãe é preta, assim, saiu bem preta. E, assim, isso que você falou sobre a aceitação, até das meninas do concurso, que elas saíam depois, é algo assim que eu vejo, por exemplo, a minha mãe, ela não cresceu de uma forma assim que se aceitou assim, de fato, sabe? E isso é uma coisa assim que dá para perceber o como é difícil até para o próprio negro, para a própria pessoa preta se aceitar. E outras frases que eu já ouvi do meu avô, assim, que pode se dizer um pouco racistas e tal, mas que ainda não são todas as pessoas pretas que lidam do mesmo jeito, né? Foi uma coisa que eu aprendi na prática. E diferente de coisas que eu vejo, sei lá, no Twitter ou em outras redes sociais. Obrigado, Maria Antônia. Muito bom ouvir esse seu relato. Mais alguém? Não? Então, eu paro de gravar aqui. Tati, você quer deixar um recado por último, antes de eu terminar a gravação? Sim, eu queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer as meninas, a Carol e a Maria, né, pela contribuição. E, Maria, realmente, né, antigamente a gente tinha essa questão de não se reconhecer negro, né, eu como mulher negra, eu só fui me tornar negra realmente a partir do momento que eu deixei meu cabelo natural, né, que sempre a gente ouvia aqueles comentários maldosos, esse cabelo é duro, o cabelo de bombril, então eu sempre tive muita restrição com o meu cabelo, né, e foi a partir de quando eu deixei ele crespo que aí eu comecei a militar, né, falar, olha, eu preciso militar pelas gerações que vêm depois de mim, né, para que elas não sofram as mesmas coisas que eu sofri, né, na infância, na adolescência, e é a luta que é o combustível de continuar lutando, né? Que mais pessoas se reconheçam como pessoas negras, que se tornem negras, né? A partir de um momento da história delas,
E a minha militância é mais nesse sentido, por pessoas como você, como a sua mãe e outras pessoas, né, que a gente tem a miscigenação no Brasil, né, a gente reconhece, a gente sabe, mas a gente sabe que tem pessoas também que têm essa dificuldade de se reconhecer, né, a partir dessa miscigenação, tem vergonha, né, da sua ancestralidade, né, mas obrigada, meninas. Obrigada, João, também pela pergunta. Michel, quer fazer alguma consideração final? Não, Anésio, acho que muito satisfeito, agradecer, claro, a presença da Tati aqui e já deixar o convite para outras, tá? Eu acho que você falou um negócio aí, tá? Acho que daria um tópico bacana para a gente fazer uma mesa redonda, né? Como é que se descobre negro, né? Como é que se descobre uma pessoa que tem a pele preta e ela pertence a uma determinada ancestralidade que isso foi perdido. Isso é um tópico, né? É um assunto. Até eu tenho palestra, né? Essa semana que eu vou falar que eu tenho uma palestra de como foi essa descoberta, esse processo, né? De racismo e depois querer não ser negra, né? Ter vergonha, né? Da minha cor e depois no momento que eu realmente decidi não, né? Falar, eu vou me tornar realmente negra, né? Vou assumir. Mas é um bom tópico de palestra, sim, de palestra, de mesa. Tati, eu queria te agradecer. Eu já te falei uma vez, eu vou te falar de novo publicamente, mas eu tenho muito orgulho de você, ter te conhecido. Obrigada. Do seu trabalho e tal. E no que eu puder, o Michael e eu também, eu falando pelo Michael, isso não é saudável, mas no que puder a gente vai sempre querer te ajudar, tá bom? Eu vou precisar, hein? Chame. E é isso, você tá? já subiu uma missão, você já tem uma missão já. Eu tenho essa semana. Mas a esposa do Michael me convidou também para falar na escola dela sobre religiosidade afro-brasileira. Que bacana! E eu vou falar sexta-feira, vou lá falar um pouco sobre isso. E aí eu vou aparamentar. Vai ser presencial, Anésio, né? Vai ser presencial, Michael, vai ser presencial. Olha que bacana, vocês encontram presenciais. Mas olha, Tati, o convite aí de você participar, você pode pontuar qualquer discussão com a gente também, tá? Não precisa esperar a gente te convidar. Fala, não, ó, a gente precisa falar disso. Então, nós aqui temos um espaço, que é o espaço de sala de aula, que é o espaço das discussões que eu e o Anésio fazemos, mas aí eu acho que os outros professores de ciências humanas também e tal. Então, assim, pode intimar a gente também, viu? Tá certo, pode deixar. Pode falar assim, ó, esse tema é importante, de repente sai alguma... Enfim, a gente não precisa ter um motivo de mídia para discutir esses temas, evidentemente. Mas às vezes sai alguma coisa, enfim, algum acontecimento, fala, olha, não, pera, vamos discutir. Aqui você tem o nosso espaço, a gente organiza a discussão, as nossas disciplinas são para refletir questões relacionadas à nossa vida, né, e ao nosso Brasil e a isso tudo que a gente está falando aqui. Então, fique à vontade, converse com a gente, certeza que você vai ter esse espaço aqui também. Isso. Exato. Tá certo, tá, obrigada. Vocês são uns queridos. Vocês são uns queridos. Né? Não tive a oportunidade em Pirituba, né, de conhecer os professores. Aqui em Campinas eu espero ter essa possibilidade. Mas com vocês a gente teve sempre uma relação muito aberta, né? E todos os eventos que eu falei, gente, vamos fazer, vocês sempre vamos levar todo mundo. Vamos trazer todo mundo. E lotava o auditório, então pois é. Agradeço de coração de ter conhecido vocês, de ter, né, trabalhado mais de perto. Agora trabalhamos na mesma instituição, só em campos diferentes, mas ainda a gente tem essa conectividade ainda, que ela continue aí por muitos anos. E, que assim seja. Né? E que logo seja presencial também, e a gente possa ir para um lugar para o outro e estar junto, né? Sim, exatamente. Bom, então é isso, estou parando a gravação, tá? Agradeço, gostaria de